a casa caiu, como diria um cara que tinha um programa aqui na televisão gaúcha, o Paulão. Quem é aqui do Sul vai lembrar do Paulão da chinela. Contou pro tio, não, contou pro vô, mentiu pro tio, a casa caiu. Contou pro vô, mentiu pro tio, a casa caiu. Maninho Guara, se tiver nas ondas aí no chat, vai lembrar do Paulão, hein? Programa do Paulão, onde andará o Paulão? Pois é, a família Bolsonaro contou pro vô, mentiu pro tio e a casa caiu, né? Do que eu estou falando? O Intercept, o nosso grande Intercept. Vaza Flávio, soltou mais uma novinha, quentinha, de hoje de tarde aí, demonstrando, comprovando os dutos por onde passavam a grana do Vorcaro para o filme, diretamente para o filme Dark Horse e, portanto, para abastecer as contas ali da família, né? Vamos ver aqui um compilado do Mídia Ninja sobre essa questão aí para a gente entender melhor do que eu estou falando aqui, ó. O Intercept Brasil publicou uma nova reportagem que reforça as suspeitas sobre o financiamento do filme Dark Horse e sua possível ligação com a manutenção de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A reportagem divulgada nesta terça-feira começa respondendo às críticas de bolsonaristas que afirmavam que o Intercept não possuía provas das transferências financeiras envolvendo Daniel Vorcaro com o filme de Bolsonaro. Em 20 de maio, Paulo Figueiredo publicou uma mensagem nas redes afirmando: "Não há dinheiro do Vorcaro no filme Dark Horse." Agora, o Intercept... Muito bom, né? Muito bom. Eles são desmascarados dia e noite, né? Gurizada, curte, comenta, compartilha. João Santos Ferreira, Cipriano, Claudinei, o Maninho Guara tá aqui, ó. Salve, camaradagem medonha. Reinaldo Patrocínio, Isabel, todo mundo que tá por aí, ó. Curte, comenta, compartilha. Digam no chat de que cidades estão assistindo, que isso aqui é fundamental para nós, tá, pessoal? Quem puder fazer Pix, faz o Pix, deixa pingos aí que é importante. O Brasil divulga um comprovante de transferência de mais de 10 milhões de reais de Daniel Vorcaro para o fundo Ravengate, administrado pelo advogado de Eduardo Bolsonaro. Gente, saiu a comprovação, comprovantes bancários da transferência do Vorcaro para o fundo Ravengate, que é administrado por Eduardo Bolsonaro. Primeiro pagamento dia 13 de fevereiro. Pelo jeito, são mais de 61 milhões, tá? Não é só 61 milhões, Rogério. Não, o Vorcaro vai mofar na cadeia. Ele não abre o bico. O The Intercept sabe mais que ele. A Polícia Federal já sabe de tudo, tem o celular dele. Eu e você sabemos mais. Nós pedimos até o passaporte do Eduardo Bolsonaro quando ele fugiu para receber propina. Mas olha só, a gente pediu o passaporte dele dia 12 de março de 2025. Ele decidiu declarar que não voltava para o Brasil dia 19 de março. Ele estava ganhando dinheiro já antes. O primeiro pagamento é 14 de fevereiro. Ele estava administrando o fundo, por isso que ele fugiu. Exatamente. Ele foi lá porque ele sabia que o negócio ia estourar no fundo dele. Foi lá administrar o dinheiro. Depois, colocou o advogado, porque ele viu que o negócio estava esquentando. Mas tem mais coincidência aí, entre aspas, que é em relação ao irmão dele, o Flávio Bolsonaro. Olha para você ver, Liliberg, as datas que o Rio Previdência, eu sei que é do Rio de Janeiro, mandou dinheiro para o Vorcaro. Aí você vai ver o Vorcaro mandando dinheiro para ele. Tá cheirando a propina. E esse dinheiro aí foi para financiar o golpe, tá? Próxima semana, terça-feira, dia 16, julgamento de Eduardo Bolsonaro no Supremo. A casa caiu para a família Bolsonaro. Abre o bico, Vorcaro. Como é de costume, Eduardo Bolsonaro já correu para ironizar a notícia. Você imagine que um cara vai colocar não sei quantos milhões aí de dólares num filme que tem o Jim Caviezel, que tem gente que atuou em X-Men, Prison Break, Missão... Nossa, X-Men, hein? Que sucesso! Eles falam no Jim Caviezel como se fosse, assim, o Robert De Niro, né? Quem é Jim Caviezel, gente? Quem é Jim Caviezel, gente? Estão brincando, né? Impossível. Diretor de Hollywood vai fazer uma mega produção dessa e vai falar, cara, tive uma grande ideia. São bem vira-lata, né? Essa gente, com perdão aos vira-latas, esses caras são mais vira-latas, os maiores vira-latas que eu já conheci em toda a minha vida. Os maiores vira-latas que eu já vi em toda a minha vida, assim, né? Ai, o Hollywood, como se Hollywood fosse a grande coisa, Hollywood.
Hollywood é uma porcaria, né? Hollywood é uma porcaria, senhor Eduardo Bolsonaro. Aqui. Vamos lavar dinheiro. Ah, pô, legal. Então vamos lavar onde? Vamos lavar com os Bolsonaro. Ora, que sensacional ideia, né? Claro, com os filhos do presidente, né, senhor Eduardo Bolsonaro, né? O cara que tinha a caneta na mão para autorizar o funcionamento do banco dele, né? É óbvio que ele tinha que lavar dinheiro com vocês, né? Comigo é Bolsonaro não tem ninguém mirando ali, o judiciário não está perseguindo esse cara, não tem ninguém mirando em cima deles. E vamos fazer melhor ainda, vamos fazer esse crime lá nos Estados Unidos. Porra! Sério? Será que alguém consegue imaginar que foi feita uma estrutura desenhada dessa maneira? É claro que não. Então o que ocorreu ali foi um mero investimento. Mas os novos documentos contradizem Eduardo Bolsonaro. Uma planilha de financiamento registra uma operação de quase 24 milhões de dólares, cerca de 134 milhões de reais, para o fundo ligado ao filme. Em 7 de agosto de 2025, Thiago Miranda... Não, essa aqui é muito interessante, né? Foi um mero investimento ruim, né? Ruim tanto que o banco quebrou, né? Tanto que o banco quebrou, é tanta picaretagem no Bolsomaster que o banco quebrou, óbvio, né? Miranda alertou Vorcaro sobre parcelas atrasadas. A resposta foi direta. Segunda, fazemos 2. Meses antes, em 12 de março, Vorcaro enviou a mesma planilha a Fabiano Zettel e orientou: precisa me ajudar a controlar isso. E tem que pagar a segunda e a terceira. Zettel respondeu: vou para cima do Mineiro. Passei o fluxo para ele. Achei que ele estava fazendo. Segundo o Intercept, Mineiro seria Antônio Carlos Freixo Júnior, da Entre Investimentos. Outro documento é um comprovante SWIFT de 13 de fevereiro de 2025. Ele confirma o envio de 2 milhões de dólares ao fundo Ravengate, controlado por Paulo Calisto, advogado de Eduardo Bolsonaro. O documento registra o que seria a primeira transferência internacional para financiar o filme Dark Horse. Menos de 10 dias depois, Zettel enviou a Vorcaro o comprovante da transferência com uma única palavra: filme. Eduardo Bolsonaro também tenta desmentir reportagem anterior do Intercept, que mostra a vida de luxo dele no Texas. Eles começaram a suspeitar de como que eu era bancado nos Estados Unidos. Pô, mas quem é que banca o Eduardo? Se o Eduardo está sem salário? É claro. Não é qualquer um, né, Eduardo Bolsonaro, que fica vivendo nos Estados Unidos com conforto, né, com, assim, postando coisas nas redes, numa vida boa, né, e sem trabalhar. Alguém tem que te sustentar, né, meu querido? Alguém tem que te sustentar, né? Por caro. Por que não? Vamos emplacar essa narrativa. E aí começaram a dizer que eu tinha uma casa comprada nos Estados Unidos com dinheiro do Vorcaro. Vocês lembram? Eu lembro. Eu que tomei o tapa, eu lembro. E então, foram para cima de uma casa aqui. Quando chegaram na casa, não era de Eduardo. Era do André Porciúncula, colega de vocês aí da Bahia. Eles pediram desculpas para Eduardo? Não. Colocaram mais uma mentira. O Intercept foi até o endereço, confirmou que a família mora na casa e tentou entrevistá-lo, mas Eduardo chamou a polícia minutos depois. A minha esposa me ligou, muito nervosa, porque tinha uma pessoa ao redor da minha casa e que foi aqui atendida inicialmente pela minha filha, pela Jorge, e depois continuou ao redor. E aí, quando eu cheguei aqui no local, a gente acabou descobrindo que era uma pessoa do Intercept. Estava incomodando a vizinhança. Nós chamamos a polícia, porque eu não sabia do que se tratava. Né? Aqui no Texas, vocês sabem que muitas pessoas têm arma dentro de casa. Hi, my name is Steven Monticelli. I'm a reporter. I'm working with Intercept Brazil. And I was just coming to see, if you and Eduardo were home and were willing to speak with me. Oh, no, we're not going to speak. Eduardo's not here. He's not here, but you're living here. Okay. Thank you. O Intercept. Apenas um repórter fazendo o seu trabalho. Não tem nada de errado ali, mas é claro, né? Para a família, esses são os verdadeiros bandidos, né? É incrível, né? É incrível a inversão de valores sempre, né? A mentira como arma política, a inversão da realidade, a negação da realidade, eles são tão contumazes, gente. A coisa é tão contumaz, é tão reiterada que às vezes a gente acha que eles acreditam nesse mundo paralelo em que eles vivem e que eles tentam fabricar, né? E é incrível, o mais interessante dessa turma é assim, né? A melhor coisa que eles fariam... Eu sou advogado, né? Você sabe que eu sou do meio jurídico, formação em direito, né? Procurador federal durante toda a minha carreira. Estou aposentado, né?
me aposentei depois de décadas de trabalho, né? Ou seja, construí minha vida com o suor do meu trabalho, ao contrário dessa turminha aqui do lado, né? Mas, enfim, eu como advogado, assim, gente, deve dar um desespero para o cara que é advogado dessa turma, porque eles não conseguem ficar quieto, né? Eles não conseguem ficar quieto. É dia e noite indo para as redes sociais falar bobagem. E uma bobagem entra em contradição com o que eles falaram ontem, né? O que ele falou hoje é totalmente contraditório com o que ele falou ontem, que era contraditório com o que ele falou antes de ontem, que era contraditório com o que ele falou semana passada. Então, é um rolo compressor, assim, o advogado deve ficar desesperado com essa turma, né? É um desespero para o advogado, né? Ainda deu detalhes da mansão onde Eduardo Bolsonaro mora, com acesso a um clube com quadras de tênis e a uma lagoa. Na postagem onde mostra a mansão, o Intercept publicou uma imagem informando piscina e luxo. Segundo a reportagem, o luxo e os custos do imóvel levantam dúvidas sobre como Eduardo Bolsonaro se sustenta desde que se mudou para os Estados Unidos, em fevereiro de 2025. A Polícia Federal já investiga se o ex-deputado federal pelo PL de São Paulo está sendo bancado com o dinheiro sujo do banqueiro Daniel Vorcaro. Eduardo Bolsonaro será julgado no STF no próximo dia 16, acusado de coação no curso do processo. A denúncia apresentada pela PGR acusa Eduardo de atuar nos Estados Unidos contra os interesses nacionais. Semana que vem, hein? Semana que vem, 16, terça-feira que vem, estaremos aqui provavelmente ao vivo repercutindo este julgamento aí do Eduardo Bolsonaro no STF, hein? Réu no STF, a julgamento, o crime de atrapalhar ali as investigações, né? E pode ser aí uma primeira condenação que vai tornar inelegível fatalmente essa figurinha, né? E vem outros por aí, né? Vem outros por aí na sequência. 16 de junho, julgamento do Eduardo Bolsonaro. Para mim, ele vai ser condenado, decretada a prisão, vai ter alerta vermelho da Interpol, ele vai tentar fugir, pedir asilo político, mas acontece num momento muito importante, pessoal. No momento em que eles voltam a conspirar contra o Brasil. Ele fala abertamente que pediu lei magnífica para os ministros do Supremo, tarifas. Veja, isso tudo surge com a iniciativa minha. Eu era líder do PT, eu entrei no dia 22 de maio de 2025 com a representação na PGR para abrir um inquérito contra ele. Toda aquela campanha contra o Brasil, tarifas, lei magnífica. No dia 26 de maio, a Procuradoria-Geral da República abre um inquérito. Mas tem mais, pessoal, tem um pedido meu para que seja incluído nesse julgamento Flávio Jair Bolsonaro, porque teve aquele dinheiro que era para o filme, que a gente sabe que não era para filme coisa alguma, que foi para o fundo Ravengate, gerenciado por Eduardo Bolsonaro. Tem então a participação do Flávio Bolsonaro nessa conspiração. A nossa avaliação é que esse dinheiro foi para financiar a estadia do Eduardo Bolsonaro e de outros fugitivos, mas foi para conspirarem contra o Brasil, com contratação de escritório de advocacia, de escritórios de lobby nos Estados Unidos, naquela campanha contra o Brasil. Então tá aí, gente. Excelente compilado do Mídia Ninja, né? E é isso. Semana que vem inicia esse julgamento aí do Eduardo Bananinha. Estaremos cobrindo ao vivo, com certeza, né? E a cada dia que passa, a casa dessa turma vai desabando, né? Desabando de uma forma grotesca, né? Grotesca. Pessoal, eu vou avançar na sequência aqui para a pauta do fim da escala 6x1. Vou trazer uma entrevista da Elisiane Gama na Rede TVT. Mas deixa eu pedir antes para vocês aqui, ó, inscrevam-se nos grupos e canais de WhatsApp e Telegram, tá? Importante. Vocês sabem que a gente teve a conta do Instagram cancelada, né, pessoal? O Meta cancelou a nossa conta. Então, a gente está tentando aí fomentar outras redes. Voltamos lá para o X do Elon Musk, né? Estamos lá naquele território que é hostil também para nós. Está aqui, ó, nossas contas passando aqui. Criamos hoje um novo Instagram para voz trabalhadora. Então, quem puder prestigiar essas duas contas aí, lá o X,
Voz Trabalhadora, o Instagram, a Voz Trabalhadora, né? E o canal de WhatsApp e Telegram, tá, pessoal? Os links estão todos na descrição aqui, depois da live vocês passem ali para nos prestigiar, que é importante para nós.